Sabe aquela sensação de rebobinar uma fita? Velocidade de emocionamento, o som característico da máquina, a expectativa de apertar o play. Se você viveu isso, se inscreva no canal, porque hoje vamos viajar de volta para a era de ouro das locadoras de vídeo. Vamos falar de um filme que não era só mais uma capa. Na prateleira, era um portal. Um portal para um mundo de explosões, frases de efeito e um herói que parecia indestrutível. Nos anos 80, o cinema de ação estava em ebulição. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que um filme com um roteiro relativamente simples, quase vindo do nada, se tornaria a lenda que definiu uma geração inteira de fãs e o próprio conceito de alugar um filme para o fim de semana. Agora vamos voltar no tempo. Imagine a cena. Sexta-feira à noite. Você entra na locadora, o cheiro de plástico das capas, os posters nas paredes, a sessão de lançamento sempre lotada e lá estava ele. A capa era magnética. Um herói solitário, com uma expressão determinada, segurando uma arma que parecia grande demais, com um cenário de caos ao fundo. Você não sabia muito sobre a história, mas a imagem contava tudo o que você precisava saber. Aquilo era pura adrenalina. A gente não tinha trailers no bolso, não tinha críticas no celular. A gente confiava na capa, na sinopse curta atrás da caixa. E principalmente na recomendação do nosso amigo ou do dono da locadora. E esse filme era a recomendação número 1. Quando você colocava a fita no videocassete, a mágica acontecia. A qualidade da imagem não era 4000. O som não era Dolby Atmos. Mas a imersão era total. Desde a primeira cena, você era transportado. O filme não pedia licença. Ele arrombava a porta, a história era direta. Um homem contra um exército. Um conceito que já vimos antes, claro. Mas a execução era diferente. Havia uma crueldade, uma intensidade que parecia real demais para ser só ficção. Cada soco doía. Cada explosão fazia o chão tremer na sua sala de estar. O protagonista não era um super-hero e com poderes. Ele era um homem no limite. Um veterano, um sobrevivente. Ele sangrava. Ele se cansava. Ele sentia dor. E era exatamente essa vulnerabilidade, misturada com uma determinação de ferro, que nos conectava a ele. Ele não era invencível. Ele era implacável. A gente torcia por ele. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era humano. Ele representava aquela força que todos nós gostaríamos de ter nos momentos mais difíceis. Aquela capacidade de continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. E as frases de efeito, elas eram perfeitas. Curtas, diretas, memoráveis. Viraram parte do nosso vocabulário. A gente repetia na escola, no trabalho, entre amigos. Eram códigos secretos que só quem tinha visto o filme entendia. Eram medalhas de honra que mostravam que você fazia parte daquele clube. O clube dos que tinham testemunhado a jornada daquele herói. Era mais do que um filme, era um evento. Lembro de alugar a mesma fita várias e várias vezes. Às vezes ela já estava na seção de alugados e a gente tinha que colocar o nome na lista de espera. Mas uma lista de espera, consegue imaginar isso hoje? A gente esperava dias, às vezes uma semana, para poder assistir de novo. E cada vez que assistíamos, descobríamos um detalhe novo, uma nuance na atuação, um movimento de câmera, um detalhe no cenário. O filme era um universo em si, e ele nos ensinou muito sobre o que era ser um herói de ação. Não bastava ser forte. Era preciso ser inteligente, astuto, usar o ambiente a seu favor. O cenário não era só um fundo, era uma arma, a selva, a cidade, o prédio. Tudo se tornava uma extensão do personagem. A trilha sonora também era um personagem à parte. Aquela música tema, quando começava a tocar, arrepiava. Ela anunciava que algo grandioso estava para acontecer. Era o som da justiça chegando. A música construía a atenção, amplificava a emoção, celebrava a vitória. E era a batida do coração do filme. Feche os olhos por um instante e tente se lembrar. Eu tenho certeza que a melodia está tocando na sua cabeça. Agora mesmo é o poder da nostalgia. O poder de uma obra que marcou a nossa alma. E não era só sobre a ação. Por baixo de todas as camadas de tiros e explosões, havia uma história com coração, uma crítica social, um comentário sobre a guerra e seus fantasmas, sobre o soldado que volta para casa
e não encontra mais o seu lugar. Era profundo. E talvez, na época, a gente não percebesse todas essas camadas. A gente sentia a solidão do herói, a sua raiva, a sua busca por um pingo de paz. Esse filme não inventou o gênero de ação, mas ele o redefiniu. Ele estabeleceu um novo padrão. Depois dele, muitos tentaram copiar a fórmula, mas poucos conseguiram capturar a mesma essência. Faltava a alma, faltava aquele ingrediente secreto. A combinação perfeita de um ator que nasceu para o papel, um diretor que sabia exatamente o que estava fazendo, e um roteiro que, apesar de simples na superfície, era carregado de significado. Foi um raio que caiu no lugar certo, na hora certa, e o impacto foi gigantesco. Ele gerou sequências, brinquedos, videogames, desenhos animados. O personagem se tornou um ícone da cultura pop, reconhecível em qualquer lugar do mundo. Mas para nós, os veteranos das locadoras, ele sempre será aquele herói da capa gasta, da fita rebobinada. Da noite de sexta-feira, o legado desse filme vai muito além dos números de bilheteria ou da quantidade de fitas alugadas. O legado está na memória afetiva de milhões de pessoas. Está na forma como ele moldou o nosso gosto por cinema. Está na lembrança de juntar os amigos na sala para assistir, cada um com um copo de refrigerante e um balde de pipoca, vibrando a cada cena. Eram tempos mais simples, talvez, mas eram tempos de uma conexão genuína, não só com o filme, mas uns com os outros. O filme era o pretexto para a gente se reunir. Para compartilhar uma experiência, ele criava laços. E é por isso que, décadas depois, ainda falamos sobre ele com tanto carinho, porque ele não é só um filme. Ele é parte da nossa história. Ele é a trilha sonora da nossa juventude. Mas porque ele se tornou uma lenda, especificamente nas locadoras? Porque a locadora era o nosso algoritmo. A gente descobria filmes por acaso, pela curiosidade de uma capa, e esse filme era o tesouro escondido que todo mundo queria encontrar. E quando encontrava, queria compartilhar. A gente virava um embaixador do filme. Porque você precisa ver isso, disse. O boca a boca era a nossa rede social. E a reputação desse filme foi construída assim, de F para F. De fita em fita, de locadora em locadora, até se tornar um fenômeno indiscutível, a experiência de alugar, levar para casa e ter aquele objeto físico. Aquela fita, em mãos, criava uma relação muito mais pessoal com a obra. Era seu por 24 ou 48 horas. Era o seu portal particular para aquele mundo. Foi exatamente essa cultura, essa experiência tátil e comunitária das locadoras, que transformou um excelente filme de ação na lenda, Immortal, que ele é hoje. Se essa viagem no tempo mexeu com você, se você também tem uma história com uma fita de locadora que marcou sua vida, deixe seu comentário aqui embaixo. Bom dia! Vamos compartilhar essas memórias. E se você acredita que essas histórias merecem ser contadas, se você quer continuar revisitando os clássicos que nos formaram, se inscreva no canal, porque a cada vídeo a gente aperta o play. Em uma nova lembrança, obrigado por assistir e até a próxima sessão. Tchau!